Continuando o assunto sobre TPM, hoje a gente vai falar das grandes perdas e vamos falar de um indicador que é muito utilizado para medir a eficiência global dos equipamentos, que tanto pode ser aplicada a um equipamento, a um grupo de equipamento ou a todo o processo produtivo. E vamos falar que perdas estão envolvidas no cálculo desse indicador e que impactam diretamente no resultado geral do OEE. A gente já viu em outras disciplinas, inclusive na disciplina de qualidade, a gente sempre fala dessas 6 grandes perdas. Que perdas são essas? Geralmente são perdas ocasionadas por quebras, por redução de velocidade, por refugo, retrabalho, peças que têm que ser reprocessadas, perdas de início de operação, como queda de rendimento devido ao ajuste da máquina, o ajuste da matéria-prima, até os operadores entrarem em ritmo normal de produção, operações em vazio. O que são operações em vazio? São todas as vezes que a máquina está operando, mas falta material, por exemplo. No final do processo, geralmente acontece isso. A máquina continua operando, você programou o ciclo dela, mas acabou a matéria-prima. Então, ela fica operando em vazio, ou até pequenas paradas para ajuste de matéria-prima, para ajuste do equipamento, também são consideradas como perdas. E as perdas de setup, né? Que são aquelas perdas toda vez que você tem que mudar um produto, toda vez que você vai trocar a ferramenta do equipamento, que você vai mudar um processo para o outro, então você tem que fazer a parada para regular o equipamento e fazer o novo setup para continuar a produção. Olhando aqui para os nossos equipamentos e instalações, a gente tem alguns tempos importantes e tem algumas perdas, e nessa figura dá para a gente ver como é que essas 6 grandes perdas, que são as quebras, os setups, as operações em vazios, a redução de velocidade, a falta de qualidade, né? E as perdas de início de produção com queda de rendimento, impactam nesses tempos. Então, aqui a gente tem um tempo de carga. Esse tempo de carga é o tempo entendido como o tempo disponível que eu tenho para operar, para funcionar, para produzir. Só que quando eu tenho quebras, que são aquelas falhas, interrupções do processo produtivo, ou muitos setups que também impactam em paradas, que setup externo eu posso fazer com a máquina funcionando, como, por exemplo, buscar ferramentas, organizar, preparar o local para trocar a ferramenta, isso é setup externo. Agora, setup interno, eu só posso fazer com máquina parada. Então, essas perdas por parada, elas comem, entre aspas, né? Elas reduzem o meu tempo de carga. Então, do tempo disponível que eu tenho para produzir, essa parcela de paradas, de tempo parado, ela vai reduzir o meu tempo de carga. Então, o tempo de carga que eu tenho, digamos que eu tenho 8 horas por dia para operar. Diminuído esse tempo de parada, digamos que dessas 8 horas eu parei 1 hora por quebra, por setup. Eu vou ficar com o meu tempo de operação realmente. Então, daquele tempo de carga, diminuído as paradas, eu fico com o tempo de operação. Lembrando que, quanto mais paradas eu tiver, menor vai ser esse meu tempo de operação. E isso vai ser ruim para mim, vai diminuir minha disponibilidade e, no final, minha utilização e, consequentemente, meu OEE. Desse tempo de operação, que é o resultante do tempo de carga menos os tempos de parada, eu ainda tenho perdas chamadas por perda de velocidade inadequada. Ou seja, o processo produtivo não parou, mas por algum motivo ele está funcionando em velocidade menor, com eficiência menor que 100%. Isso pode acontecer por redução de velocidade da máquina devido a algum defeito, devido à qualidade de matéria-prima, devido à programação da produção de um produto para o outro, e eu não programei bem e a máquina está começando a operar em vazio. Então, essas perdas por velocidade, elas consomem tempo do tempo de operação. Então, o tempo de operação menos o tempo dessas perdas vai ter o meu tempo efetivo mesmo de operação, que efetivamente eu operei. Só que beleza, eu tinha um tempo de carga, tirei o tempo de paradas, fiquei com o tempo de operação, tirei o tempo de redução de eficiência, fiquei com o tempo efetivo de operação.
Só que aí, quando eu começo a produzir, ainda acontecem mais outras perdas, como, por exemplo, os refugos. Eu produzi, só que eu produzi o produto com defeito. Ou eu vou ter que retrabalhá-lo na linha, ou eu vou ter que descartá-lo. Então, esse tempo que eu gastei para produzir esse produto com defeito, ele tem que ser contado. Ele vai descontar do meu tempo efetivo de operação. Eu gastei tempo e recurso para produzir um produto com defeito. E ou o tempo de início de produção, que geralmente você tem uma queda de rendimento também no início de produção, que é o chamado startup. Então, essa perda de qualidade de início de produção, ela vai consumir o tempo do tempo efetivo de operação. E aí a gente olha aqui no gráfico que eu tinha um tempo de carga e a partir dessas perdas, eu fiquei com um tempo bem menor realmente de operação com valor agregado. Então, nesse gráfico, a gente vê o quanto que essas perdas elas impactam no meu processo produtivo, na minha produtividade. Então, se eu quiser ter um tempo de carga igual ao meu tempo de valor agregado, eu tenho que diminuir perda, diminuir setup, diminuir problemas de eficiência, diminuir problemas de qualidade. Então, esse é o foco do monitoramento do indicador OEE, que é a eficiência global do equipamento ou do sistema produtivo. Os objetivos de melhoramento para você diminuir essas perdas são óbvios, né? A gente tem aqui, o nosso objetivo é 0 perdas por quebra, diminuir ao mínimo o setup, ou melhor, não é só diminuir setup, porque às vezes você tem muita variedade de produtos, você precisa fazer muitos setups para você garantir o mix de produto. É você aumentar a eficiência do seu setup, diminuir o tempo de setup. Não é que eu vou ter menos setup no dia, isso não resolve. Eu tenho que ter setups menores, com tempos menores, setup mais eficiente. Eliminar, por exemplo, diferença de condições de máquina com condições de projeto, para que eu não perca a velocidade, para que a minha máquina opere no tempo padrão dela, ou até no tempo melhor do que o padrão. Diminuir os tempos mortos de parada de máquina, seja por falta de equipamento, seja por falta de operador, seja por falta de treinamento. Diminuir os defeitos do processo, ou seja, melhorar a qualidade, monitorar os defeitos e diminuir ao máximo as perdas por startup, que são as perdas de início de processo. Só que além dessas 6 grandes perdas que a gente já conhece bastante, quando a gente vem para a TPM, a gente já fala em 16 grandes perdas. Na verdade, essas 16 grandes perdas, elas são oriundas dessas 6 grandes perdas, só que aqui de uma maneira mais detalhada. E elas são separadas da seguinte forma, em perdas por máquina. É interessante essa estratificação das 16 grandes perdas, porque você estratifica onde realmente você está tendo problema. Se é na máquina, se é no homem, se é no equipamento. Então, onde é o seu problema? Se é um problema de matéria-prima, então onde é o seu problema? Então, quando você vai implementar um software, é interessante que você estratifique para quando você for tomar decisões, você saber exatamente qual é o seu tipo de perda. Então, perdas relativas à máquina, tempo morto de máquina, pequenas paradas, redução de velocidade, partida da máquina, que é o startup, defeitos e retrabalhos causados pela máquina, pelo equipamento, a máquina mal regulada está causando defeito no enchimento das minhas garrafas, ou seja, não defeito do produto nem do processo, é um defeito da máquina, a máquina está ruim. Perdas por setups, por troca de materiais, mudança de processo, paradas programadas, mesmo que eu tenha paradas, que seja programadas, se eu estou tendo muitas paradas, vai impactar no meu tempo. E a principal dela, que é evitar o passo quebra. Esse é o objetivo da manutenção, lembram? Aumentar a disponibilidade e aumentar a confiabilidade do processo. Perdas relativas ao homem ou ao método. Perdas por falta de gestão, você não tem uma boa gestão, você não treina seus operadores, os seus operadores são desmotivados, você não implementa a cultura da TPM antes de partir para as ferramentas. Então, tudo isso são perdas por gestão. Perdas por movimentações desnecessárias, que a gente já conhece bem, movimentar muito o produto, transportar muito o produto. Perdas organizacionais, essas perdas também são perdas, por exemplo, você não entender a habilidade do operador, você não entender o conhecimento que cada operador tem, você não definir níveis hierárquicos claros,
claros, você não definir funções claras para as pessoas. Isso são tudo perdas de problemas organizacionais. Você não tem um sistema de comunicação eficiente. Perdas logísticas estão ligadas muito a perdas de movimentação. Você pode, inclusive, juntar essas duas perdas, se você quiser. Ou a não ser que você tenha algo muito específico, e aí você pode separar, o que é uma perda logística de uma perda de movimentação. Mas em alguns lugares você pode juntar as duas. Perda por verificações de equipamento, aferições, medições de equipamentos. Ou seja, erro do método, você está fazendo o método errado. E aí você acaba tendo perda porque o seu método está errado. Queda de rendimento de uma forma em geral, seja por desmotivação do funcionário, seja pelo método que está errado. Então, são tudo perdas referentes a método e a homem. Essa perda aqui é muito relativa à mão de obra. O que é que a mão de obra está fazendo de errado? Seja por negligência dele, porque ele está sendo mal treinado, ou até que ele teve o treinamento, mas ele não está absorvendo o conhecimento, seja por negligência pior ainda. Você não deu treinamento, você não definiu o método, e aí você coloca o operador para trabalhar sem ter um método definido, sem ter treinamento. E aí você vai gerar essas perdas que vai impactar no seu OE. E perdas por materiais, que podem gerar refugos, retrabalhos, perdas por energia, então consumo energético muito alto, relativo a perdas, você está tendo muita desregular do seu sistema, está gerando muito consumo energético, então acaba impactando também nessas perdas. Vai diminuir a eficiência e etc. Então, aqui é o OEE que eu vou explicar para vocês e vou colocar um exemplo. Um exemplo bem rapidinho, bem simples para a gente entender. Esse indicador, ele é um indicador muito importante, como eu falei no início da aula. Ele é um indicador que você pode monitorar, controlar a sua eficiência global dos seus equipamentos. Pode ser feito para um equipamento, pode ser feito para um grupo de equipamentos, pode ser feito para todo o processo produtivo. Pode, inclusive, ser aplicado em processos administrativos, para você medir realmente os seus indicadores do seu processo administrativo. Ele se aplica a qualquer processo, onde você tem um tempo de calendário, um tempo de carga, e você queira calcular eficiência e qualidade. Então, ele é um indicador muito, muito útil, que vai dar um resultado bem legal, e você vai conseguir, um único indicador, monitorar muitos aspectos do seu processo, ou dos seus equipamentos, do seu conjunto de equipamentos. Então, geralmente, as perdas no OE, eles estão agrupados em 3 grupos. As perdas por disponibilidade, que vão afetar o indicador de disponibilidade, que é o que a gente já conhece, né? Perdas por disponibilidade são as perdas ocasionadas por parada. Sempre que o equipamento estiver parado, seja por quebra, ou seja por setup, ele vai entrar aí nesse indicador de disponibilidade, vai afetar a disponibilidade. O equipamento não está disponível, o processo não está disponível, porque ele está parado. Perda por performance tem a ver com rendimento, com eficiência. Ele não está parado, mas ele está operando numa capacidade inferior ao tempo de ciclo padrão dele. Um funcionário que tem um tempo de ciclo, for um processo administrativo, digamos que ele emite 5 OS por minuto. Só que pode ser um dia que ele esteja estressado, que ele esteja chateado, que ele esteja doente, mas foi trabalhar. Então, ele está com baixo rendimento. Ele vai render mais. Ele não parou, mas a performance dele diminuiu. E esse baixo rendimento, seja da máquina ou da mão de obra, vai impactar na performance, que é um indicador que a gente controla no OEE e faz parte do cálculo do OEE. E a outra perda é a perda por qualidade, que é a perda de você produzir produtos com defeitos. Essa perda, gente, é muito importante, porque você produzir produto com defeito é uma perda muito grave, porque o cliente só vai pagar para produzir o produto uma vez. Se você gastou tempo, recurso, equipamento, mão de obra e produzir um produto com defeito, esse tempo que você passou, essa matéria-prima que você gastou, mesmo que você reprocesse o produto, foi um dinheiro gasto e é uma perda. E vai impactar no seu resultado global dos seus equipamentos, dos seus processos.